Alô galera que está se preparando para o Enem, está começando mais uma videoaula com a Física no Enem. Nesta videoaula iremos resolver uma questão do Enem de 2012. A questão diz o seguinte: um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de uma escala volumétrica contendo 1 litro d'água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge uma marca de 1,5 litro e também que a porção não ficara totalmente submersa, com 1/3 do seu volume fora d'água. Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é metade da densidade da água, onde a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,5 kg, ou seja, meio quilograma. Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a. Então, olha só, vamos chamar a atenção a 3 pontos interessantes aqui. Ele diz que 1/3 do volume fica fora d'água e a densidade dos legumes é metade da densidade da água. Reforçando o que tem no texto. Para isso, utiliza um recipiente provido de uma escala volumétrica contendo 1 litro de água. Ele coloca a porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge uma marca de 1,5 litro e que também a porção não ficara totalmente submersa, com 1/3 do seu volume fora d'água. Nessa imagem, vemos o que o enunciado afirma. Recapitulando, segundo o enunciado, 1/3 do volume fica emerso, portanto, 2/3 do volume do legume fica submerso. E o nível de água sobe de 1 litro para 1,5 litro. Para respondermos esta questão, precisamos lembrar do empuxo, ou seja, o princípio de Arquimedes. Lembrando do princípio de Stevens, que diz o quê? Que a pressão hidrostática é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura, no caso a profundidade. Imaginemos que nós temos aqui um cilindro de madeira que está flutuando em equilíbrio em um recipiente com água. Se multiplicarmos esta pressão por uma pequena área, teremos uma força. Observe que para cada força, da esquerda para a direita, temos uma de mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário, da direita para a esquerda. Estas forças, portanto, se anulam. Mas se verificarmos a base desse cilindro de madeira, teremos uma força de baixo para cima, que será dada pelo produto da pressão hidrostática naquela profundidade pela área da base do cilindro. Multiplicando os dois membros da equação pela área da base do cilindro de madeira, nós teremos que a pressão hidrostática vezes a área será a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura vezes a área da base. Perceba que essa altura é a altura do cilindro de madeira que está mergulhado na água. Portanto, quando multiplicamos essa altura pela área da base, temos o volume do cilindro que está submerso na água. Como pressão vezes área é uma força, nós damos um nome especial a essa força. Nós chamamos essa força de empuxo. O empuxo, portanto, será a densidade do líquido multiplicada pelo volume do líquido deslocado, ou seja, o volume do cilindro que está submerso, multiplicado pela gravidade. Observe que o empuxo, como toda e qualquer força no sistema internacional, é dada em newtons, a densidade do líquido em quilogramas por metro cúbico, o volume tem que estar em metros cúbicos e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Voltando à situação proposta na questão, temos o seguinte: como o legume está flutuando em equilíbrio, podemos afirmar que o peso é igual ao empuxo, ou seja, o peso mais o empuxo tem que dar zero. Peso é massa vezes gravidade, e o empuxo, acabamos de ver que é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Se dividirmos as duas equações pela gravidade e expressarmos a massa do objeto pela
densidade dele multiplicada pelo volume total, nós teremos a seguinte igualdade. A densidade do objeto vezes o volume total dele é igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. Lembrando que este volume do líquido deslocado é igual ao volume do objeto que está submerso. Com o legume em equilíbrio, teremos o volume do líquido deslocado é igual ao volume submerso do objeto. Portanto, a densidade do objeto multiplicado por seu volume total é igual à densidade do líquido multiplicado pelo volume submerso do objeto. Colocando em frações, teremos que a densidade do objeto dividido pela densidade do líquido será igual ao volume submerso dividido pelo volume total do objeto. Já que a densidade do objeto dividido pela densidade do líquido é igual ao volume submerso sobre o volume total, nós temos uma incoerência nesta questão. Ou seja, o que está descrito no texto é impossível. Se a densidade do legume é metade da densidade da água, então o volume submerso deve ser metade do volume total, e não um terço, como afirma o enunciado da questão. Surge agora uma pergunta. Como seria então uma questão coerente e idêntica a esta? Vamos propor um novo enunciado para a questão. O enunciado correto seria o seguinte: um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de uma escala volumétrica, contendo 1 litro de água. Ele coloca uma porção de legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atingiu a marca de 1,375 litros. E também que a porção não ficara totalmente submersa, com metade do seu volume fora d'água. Para concluir o teste, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é metade da densidade da água, onde a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. No supermercado, a balança registrou uma massa da porção de legumes igual a meio quilograma. Considere que o método adotado tenha boa precisão. O consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado uma massa da porção de legumes igual a... Que mudanças nós propomos para a questão ficar coerente? Que após colocar os legumes dentro do recipiente, o consumidor verifica que a marca é de 1,375 litros e que metade do volume do legume fica fora da água. Acreditamos que você, após esta resolução, consiga concluir que o gabarito correto seria o gabarito da letra D, 0,375 kg. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoaula.